Bem-vindos a mais um episódio deste nosso podcast Vamos. Segundo as nossas contas é o número 52, porque nós tivemos assim um número 00 para apresentarmos aquilo que era o nosso propósito neste caminho. O ano tem 52 semanas, normalmente, não é assim que a gente as conta, e por isso significa que para o próximo programa nós terminaremos este primeiro ano das nossas, não sei o que é que isto é, das nossas gravações, das nossas emissões, estarmos no ar para aqueles que nos querem ouvir e irmos fazendo este caminho junto. Vamos falando sobre várias coisas da nossa vida pastoral, vamos falando também de alguns temas daquilo que é os ensinamentos de Jesus e da Igreja na nossa vida comum, na nossa vida corrente. Se calhar fomos-nos deixando de levar... se calhar não fizemos tudo exatamente como a gente se calhar imaginaria, mas vamos fazendo o nosso melhor. Não sabemos bem se vamos ter alguma surpresa agendada ou não já para o próximo episódio, porque entretanto a nossa vida também não para e aproxima-se a passos largos o Advento, com tudo aquilo que ele traz de preparação para o Natal, com retiros, novenas, confissões. Aliás, confissão hoje vai ser o nosso tema base, não será? É verdade, já tivemos um episódio anterior sobre a Eucaristia, quando estávamos lá pelo mês de maio e vi as primeiras comunhões. Tivemos um outro episódio também sobre, se não me engano, o batismo, também agora em setembro ou outubro, que era assim, esta é que é a época alta dos batismos, que toda a gente se vai batizar e vêm as famílias de fora, que estão a trabalhar fora e aproveitam esse tempo para isso. Hoje então íamos falar da confissão, sem antes disso, se calhar falarmos um bocadinho como é que foi esta semana que passou, Padre Nuno. Sim, a semana passa normalmente. Sim. Hoje, esta semana foi marcada por alguns sacramentos, ou seja, tivemos vários batizados e até casamentos tivemos também aqui no verão de São Martinho. E um deles foi engraçado, até foi mesmo no dia de São Martinho, julgo eu. Foi, o casamento de São Martinho logo. Casamento de São Martinho. Mas não sei se existe essa coisa, conhecem os casamentos de Santo António, de São Martinho por acaso não conhecia, mas não é um casamento de São Martinho, se quisermos é um casamento de Milonga, ou seja, foram dois monitores do campo de férias que nós animámos, ou seja, eu como padre, tu no princípio como seminarista e agora também como padre, e eram dois monitores. Eu não vou arriscar, mas porventura não se conheceriam ou não se cruzariam se não fosse através do Milonga. Por isso foi, e sei que foi muito a partir daquela semana, dos tempos de preparação, de avaliação e de celebração daquele campo, que eles foram se conhecendo melhor e começaram este caminho também de namoro, e que passado, não sei, 6, 7, 8 anos, chegaram ao casamento. Por isso é engraçado ver como estes ambientes também podem ajudar a gerar relações fortes e saudáveis, não só de amizade e de espírito de serviço, mas também até do próprio matrimónio. Por acaso, há vários, há mais. Há mais. Se agora for fazer assim um bocadinho um rol daqueles que se casaram ou que se foram conhecendo assim pelo meio dos campos e campos, afins. Missões país, grupos de jovens, sim, há vários. Claro que eles às vezes também já vêm juntos porque estão a namorar ou são muito amigos ou muito próximos, mas de facto a sua caminhada de namoro foi também marcada por este serviço na igreja, que também é muito bom. Mas acho que no caso deste seu casamento de São Martinho foi mesmo campo, porque eu lembro-me, eles contavam uma história clássica que foi uma noite tiveram, acho que era a lavar a louça ou qualquer coisa. Não foi nada a lavar a louça, rapaz. Então foi fazer o quê? Então nós no campo de férias, lá do Milonga, procurávamos dar assim um recuerdo, um brinde para os miúdos poderem, como às vezes levavam umas pulseiras, umas pedras pintadas, assim, uma coisa qualquer que os fizesse recordar o tempo que passaram.
E pronto, e num desses campos estávamos a fazer isso. Normalmente era uma coisa que se combinava lá a meio do campo, consoante o tema, consoante também o material que tínhamos ao dispor, aquilo que nos inspirava lá no meio do campo. Mas esse ano foi um trabalho que exigia mais trabalho. Normalmente esse trabalho era feito muito pelos tios, pelo padre, assim lá pelos os filhos dos tios, que estavam lá assim como ajudantes, por assim dizer. Mas naquele ano o trabalho era muito, e além disso era especializado. E por isso, e a noiva era a nossa artista de serviço por excelência. Sim. Por isso foi fazer isso. Foi já depois de tudo aquilo que era a agenda normal daquele dia. Tiveram a fazer essas, acho que eram umas chapinhas para pôr ao pescoço, assim, já umas argolas, uma coisa. Por acaso já não sei bem o que é que era, mas era uma coisa engraçada, e eles ficaram lá. Eu estava lá também, eu era o padre, fui o idiota, né, que tive aquela ideia assim meia parva de fazer aquele brinde naquele ano. Mas o que é certo é que eles ficaram lá também até às tantas da noite, e pronto, e depois foi. Eu digo na brincadeira que foi aí que começou. Por isso tenho ali também uma quarta parte de culpa, por assim dizer, por ter tido aquela ideia que naquele ano fez com que a gente ficasse até às 3 da manhã a fazer brindes para dar aos miúdos no dia a seguir. Sim, por acaso era um ano que eu ainda não estava a fazer o campo, quando eu já os conheci já eram namorados, portanto foi um ano depois, lá foi o fruto daquele que eu achava que era lavar a louça, mas afinal não era lavar a louça. Não, era também um serviço, era também um serviço comunitário, sim. mas tinham que limpar as coisas todas, depois tiveram que limpar as mesas todas onde estávamos a trabalhar, sim, mas não foi lavar a louça, não. Não foi uma lavar coisa a mais louça. engraçada. Sim. Muito bem, então já falámos aqui um bocadinho do casamento, mas hoje vamos falar também do outro sacramento com a mesma letra, não é? O sacramento da confissão. O padre Mende, que nos vai falar hoje sobre tudo, assim, ser ele a conduzir aqui a nossa conversa, provocou-nos com o título que quis dar este episódio, que é às vezes um comentário que nós fazemos também, assim, um bocadinho na brincadeira, mas um bocadinho de uma forma séria, não é? De muitos comungam e todos confessam. Do género, havia um padre, meu amigo, que uma vez também assim, um bocadinho para ser provocatório, ou seja, não foi nada disso, mas para provocar as pessoas a dizer: olha, a partir de agora vou encomendar as hóstias consoante as confissões que a gente faz durante a semana. Assim um bocadinho a provocar, não é? Ele depois dizia que as hóstias eram muito caras e coisas parecidas, não é? Mas para ajudar as pessoas a perceberem que de facto estes dois sacramentos estão intimamente ligados. Se é certo que o preceito da Igreja é todos confessarem pelo menos uma vez por ano por altura da Páscoa, não deixa de ser um exercício, não é um exercício, é o uso da graça sacramental para bem de todos nesta caminhada de santidade. Sem estes dois sacramentos, se calhar podemos ser muito voluntaristas, podemos ser muito esforçados, né, em termos de grandes exercícios assim, de piedade ou de caridade, mas dificilmente receberemos como graça todos esses bens. Então, Padre Mende, porque é que escolheste este tema? O que é que te levou hoje a falarmos um bocadinho sobre este sacramento da confissão? Bem, primeiro porque nós tínhamos dito noutro episódio que havíamos de falar sobre isto mais à frente. Tu não te esqueces, boa. E então cá estamos a falar sobre isto. Depois também temos feito mais ou menos esta sequência não oficial em que falámos da Eucaristia, falámos do batismo e agora falamos da confissão. E depois também porque vamos começar agora um novo ano litúrgico, que começa com o tempo do Advento, agora de preparação para o Natal, assim uma grande festa. E como o Padre não dizia, ainda que seja, digamos, o mínimo olímpico, uma confissão uma vez por ano, assim, pelo menos antes das grandes festas, também faz bem a pessoa preparar-se bem para essa festa com uma boa confissão. E na verdade, é também porque é um daqueles campos em que muitas vezes se ouve coisas muito disparatadas de um e do outro lado, não é? Ou seja, ouve-se assim um bocadinho a pessoas que ou têm muito medo, não é? Têm muito medo de se confessar, outras que se calhar que acham que não precisam se confessar, que se confessam diretamente a Deus e que assim resolvem o seu problema. E portanto acho que era bom valorizarmos de facto o valor que tem a confissão no seu devido lugar e ao mesmo tempo também incentivar, não é? Para podermos crescer e lá está, para podermos fazer esta caminhada com Jesus, passa também pelo perdão do pecado e o crescer na graça, não é? Não é só o perdão do pecado, mas depois
o auxílio para crescermos mais e sermos mais santos. Muito bem, Badman. Então explica-me lá de onde é que vem a confissão. Qual é que é a origem bíblica da confissão? É engraçado porque é logo um dos primeiros momentos depois de Jesus ressuscitar. Uma das primeiras coisas que diz aos apóstolos que estão lá presentes é, pronto, sopra o Espírito Santo, diz, recebei o Espírito Santo, e depois diz, a todo aquele que perdoares os pecados serão perdoados, aqueles que os retiveres serão retidos. Portanto, dá este poder da confissão aos apóstolos, portanto, depois os seus sucessores são os bispos e assim sucessivamente até aos dias de hoje. E depois os bispos que também dão ao padre que recebe na ordenação de padre. E que, portanto, logo quando recebeu o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que Jesus fez foi também dar este perdão da confissão, o poder do perdão dos pecados. E, portanto, isto começou logo assim, desde o início, como algo importante. Não é? Que nós vemos uma das coisas que escandalizava os judeus e os fariseus em particular, foi, não sei se lembram daquele episódio em que vem uma pessoa que estava paralítica, não é? Que estava à procura de Jesus para ver se curava, e que os amigos até o descem assim do telhado, e que quando ele está diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é: os teus pecados estão perdoados, não é? E que toda a gente se escandalizou. Como é que é Sim, possível alguém perdoar os pecados? só Deus podia perdoar os pecados. Só Deus é que Eles podia perdoar próprios os diziam pecados. isso, sim. E pronto, de facto, na confissão nós temos o perdão de Deus, não é? Não é o perdão do Padre, não é o perdão Sim, mas Jesus responde a essa interpelação, não é? Para saberdes que o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, tem na terra poder de perdoar os pecados, e depois Jesus fez o tal milagre, disse: levanta-te, disse ao paralítico, toma a tua enxerga e vai para casa. Por isso, o próprio Jesus diz e mostra, com o sinal que eles vissem, não é? Com os olhos, mas mostra esse poder de perdoar os pecados, que é só de Deus. Sim, portanto, claro que é por Jesus que há esse poder de perdoar os pecados. Claro que ele depois, quando ressuscitou, passou esse poder também depois então aos apóstolos e depois aos sucessores dos apóstolos, que são os bispos e assim sucessivamente. E pronto, daí é que vem este grande sacramento da confissão, que de facto é uma grande ajuda para crescermos espiritualmente. Não é? Então, exatamente isso, já estás a falar um bocadinho sobre isso. Então, para que é que serve? Porque é que a gente se deve confessar, ou se pode confessar? Para que é que serve confessar-nos? É precisamente para nós termos o perdão dos pecados, não é? Para que de facto aquilo que nós temos que nos separa de Deus, não é? Que nós sabemos que de facto olhamos para a nossa vida, examinamos-nos e sabemos que há coisas maiores ou mais pequenas, às vezes que achamos nós, no nosso pensamento, imperdoáveis, no nosso critério, mas que de facto, se estamos arrependidos, é possível então Deus perdoar os pecados. Sabes que a Então, maior parte das vezes a consciência das pessoas hoje, e estou a falar muito de cor, sem qualquer tipo de estudo, sim, a maior parte das pessoas não pensa assim, pensa exatamente o contrário. Ou seja, não tem pecado nenhum. não tem pecado, ou seja, Está tudo bem. não cometo crimes nenhuns, ou seja, não sou diferente de todos os outros, ou seja, não faço mal de uma forma deliberada, e quando faço arrependo-me e peço logo desculpa lá aos outros. Por isso, para que confessarmos se nós não temos pecados? Sim. Se calhar essa é a pergunta que a maior parte das Muita pessoas gente se fará. faz, sim. Porque é que eu medo de confessar? Porque, olha, não matei ninguém, não roubei. Sim. Olha, se calhar também não fui à missa, mas, olha, o senhor lá sabe que eu tenho a minha relação com ele, não é? Às vezes Sim. ouvimos esse tipo de coisas que as pessoas dizem, mas é precisamente para nós não ficarmos também escravos de nós mesmos, não é? Se nós pormos a nós como critério absoluto da nossa vida, então estamos fechados em nós, não é? E se Nosso Senhor nos recomendou e a Igreja também nos propõe a confissão, é também para nos ajudar a sairmos de nós mesmos e deste nosso critério que é apenas o eu, não é? Portanto, confessar ajuda-nos também a libertar, digamos, do critério de nós próprios, ajuda-nos também a formar melhor a nossa consciência, não é? Porque se fosse apenas assim um perdão mágico, de pronto, está perdoado, uma pessoa diz e acabou, e não fosse também em conversa, que foi assim que Nosso Senhor também quis instituir, ou seja, através do sacerdote, para poder também ajudar a perceber, não é? Ajudar a formar a consciência, pois a nossa consciência também se forma, não é? Ninguém, as crianças quando fazem um disparate qualquer ou estão prestes a fazer um disparate, têm dos pais ensinar, olha, vê lá que isso aí vai dar asneira, não é? E muitas vezes nós podemos estar sempre a fazer disparates e não nos aperceber, assim como uma criança pode estar sempre a fazer qualquer coisa que não é bom, não é? E se ninguém lhe ensina, não vai lá chegar.
Sim, até porque depois, se calhar, o pecado dos pecados mais graves que existem, são aqueles que nos levam para o inferno, pelo menos é o que está lá na Sagrada Escritura, é as omissões. Quando Jesus diz, quando estava doente e foste ver, mas estava nu e vestiste-me, estava com fome e deste-me comer, e os outros, estava com fome e não fizeste nada, não foi, deste um pontapé, não fizeste nada. Por isso, a confissão ajuda de facto a ir moldando a nossa consciência para aquilo que somos desafiados a fazer de melhor e que está ao nosso alcance e que o nosso Senhor nos projeta, nos provoca e nos propõe para podermos viver. Por isso, se calhar, às vezes a gente não tem noção dos nossos pecados ou não tem noção que peca, porque a nossa referência, como tu estavas a dizer, não é? Em vez de ser Jesus, a sua palavra, o seu exemplo na nossa humanidade, começam a ser nós, ou uma ideia muito, às vezes, já muito reduzida de nós próprios, não é? Como estávamos a falar sobre os nossos projetos aqui para o podcast, e depois a gente, como não tem assim tanto tempo, vai-se amanhando, vai-se organizando, e se calhar, se não houver assim um refresh de vez em quando, que é para a gente continuar a apontar lá para cima, não é? A apontar para a verdade e para a frescura de Deus, se calhar a gente também vai se moldando àquilo que a gente faz e sente e acha, e pronto, e a nossa vida de facto pode ficar apenas reduzida, não é? Essas coisinhas tão pequeninas e não à grandeza que o Senhor nos propõe. Por isso, confessarmos com certeza dos nossos pecados, quanto mais não seja para a gente ter consciência deles, daquilo que faz, diz, pensa ou deixa de fazer, ou de dizer, ou de pensar. E além de ter essa consciência, claro que depois os pecados são perdoados, não é? Se estivermos arrependidos deles, não é? Claro. E Nosso Senhor dá-nos esse perdão e reintegra-nos plenamente na vida da Igreja, não é? Que isto depois teria de ser outra coisa que se falasse noutra altura, mas nós, quando cometemos assim um pecado grave, estamos também a ferir aquilo que é o bem da Igreja, não é? Como somos todos a parte da Igreja, portanto, somos reinstituídos plenamente na Igreja, é perdoado o pecado, a amizade com Deus retorna, não é? Se por acaso perdemos também, porque pecamos gravemente, depois também recebemos outra vez o estado de graça, ou seja, o estado de amizade com Deus, e portanto são só graças que nos são dadas pela fé, não é? Não pelo nosso critério, não pelo nosso critério psicológico de que vai nos fazer bem, simplesmente, ou não vou precisar para isso, mas porque pela fé também há estes bens espirituais que nós não vemos, mas que são os grandes bens, não é? E Sim. que nos ajudam a crescer na amizade com Deus. Então nós confessamos para sermos perdoados dos nossos pecados, quanto mais não seja também, esse é o objetivo, mas também nos ajuda a ter melhor consciência desses pecados. Sim. E a recebermos a graça mais necessária para sabermos superá-los também no combate diário, não é? E uma coisa gira de ver é que, se de facto levamos a confissão a sério, não é? Vemos que ao longo da vida, quando nos fomos confessando, vamos percebendo que isto é cada uma é diferente, não é? São sempre as mesmas coisas, mais ou menos, não é? Se uma pessoa de facto for diante de Deus, souber para quem é que se está a dirigir, examinar a sua consciência, vai-se conhecendo a si mesma cada vez melhor e vai conhecendo a vontade de Deus também cada vez melhor, porque é um crescendo, é uma maturidade que se vai tendo à medida que se vai tendo esta vida de confissão mais regular, não é? Sim, então o que é que nós devemos confessar? Nós na confissão dizemos, pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões, mas que pecados é que são? Como é que a gente... Existe uma lista atualizada, tipo remédios do ano todo? Como é que é? Existe uma coisa, cada um por si, a nossa consciência é que manda? Existe alguma coisa, algum ponto de proximidade e de ligação com estes dois polos? Então, Confessar. Tudo isso aí é verdade. Claro que a nossa consciência manda, não é? Se nós temos qualquer coisa na consciência que temos de pedir perdão a Deus, então vamos pedir perdão a Deus. Também existem inúmeras listas para ajudar na confissão, não é? Não há que eu saiba, não há assim nenhuma canónica. Há alguns que de vez em quando o Vaticano faz, mas também não é assim uma coisa fechada. Mas, no fundo, é uma referência para nos ajudar a perceber, de facto. Sim, funciona quase sempre como pergunta, não é? Que é para a gente depois dar a resposta para nós próprios, não é? Nunca funciona como uma acusação, por assim dizer. Sim, não porque, aliás, se formos a ver a lógica da confissão, é o contrário de uma lógica de tribunal, não é? No tribunal, alguém nos acusa a nós e depois recebemos uma sentença por cima. Sim. E na confissão, nós acusamos-nos a nós e recebemos depois uma absolvição. Sim, quem se acusa somos nós, por isso Sim. o que os exames de consciência nos fazem é ajudar-nos a nós
acusarmos, a reconhecermos, não é? Qual é que é o mal que nós queremos superar e que nós reconhecemos humildemente que é mesmo mal. E pronto, mas assim, o que confessar concretamente, aquilo que digamos que é estritamente obrigatório para de facto a confissão valer, não é? É de facto aquilo que são os pecados graves, não é? Aquilo que são os pecados mortais. E o que é isso? É qualquer coisa que vá assim diretamente contra os 10 mandamentos, portanto, é ir ver a lista dos 10 mandamentos, portanto, amar a Deus sobre todas as coisas, está bem, então se eu fiz uma coisa qualquer que vai contra Deus, não é? Uma bruxaria, uma coisa parecida, ou se por acaso, bem, não vou aprofundar muito mais para não dar ideias, Não, mas podem ver no nosso site, se quiserem, lá na parte da confissão, tem 2 ou 3 modelos de exames de consciência, até aplicados, se calhar, aos mais pequeninos e aos mais graúdos, até exatamente por causa disso, que a nossa consciência vai se desenvolvendo e aquilo que às vezes nós fazemos com a idade adulta pode ser mais grave do que aquilo que se fizéssemos o mesmo em idade infantil. Exatamente por causa disso, da consciência, da maturidade e das consequências que possam ter estas nossas escolhas, não é? E tal como as crianças, não é? Que aos poucos vão percebendo o que é que os pais dizem que é mau e vão percebendo o porquê das coisas e vão fazendo. Também nós, olha, fazendo um bom exame de consciência, não é? Vamos percebendo como é que podemos agradar mais a Deus e ser melhores na nossa relação com o nosso Pai do Céu. Sim, às vezes as pessoas só têm noção dos seus pecados exatamente quando se dispõem a fazer esse caminho. Sim, E lá mais para a frente olham para trás e dizem: "Ih, que estúpido que eu fui. sim, Como é que é possível eu ter feito aquilo assim, 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 assim?" Na altura em que se fazia, não se tinha essa consciência, por isso a falta já era grave, uhum, porventura o pecado para a pessoa ainda não, ele não tinha tomado essa consciência, ou seja, ainda não saberia lidar com isso como pecado, por isso precisou dessa maturidade de consciência para uhum, reconhecer que naquele gesto ou naquela palavra havia culpa moral grave e que é sim. preciso pedir perdão e repor também se for necessário, se for possível. Sim. Mas uma boa ajuda é ir ver esses exames de consciência, ou então pensar nos 10 mandamentos, por exemplo. Se eu faltou à missa ao domingo e foi por preguiça, não foi porque estava a apoiar alguém, não sei, então convém ir confessar, porque um dos 10 mandamentos é também, de facto, ir à missa aos domingos. Claro que se estamos doentes, se estamos com qualquer coisa que não nos possibilita disso, ou temos de assistir a alguém que está em casa, não tem mais ninguém, porque não tem mais ninguém, não é? Então, e claro que isso justifica, Deus não pede os impossíveis. Mas, pronto, no fundo, ter alguma coisa que ajude a perceber então o que é que tenho que pedir perdão a Deus, a confessar, para depois então poder crescer, deixar para trás aquilo que me separou dele e unir-me mais a Jesus, não é? Sim, portanto, no fundo é isto aqui, é tudo aquilo que nos separa do caminho da caridade e o caminho do Espírito, o caminho que o Espírito Santo pode fazer em nós, é dizermos, olha, perdão, não é? Através do Padre, vamos ir sair de lado para depois poder crescer, não é? O que se quer não é simplesmente cristãos que não pecam, ponto, mas cristãos que sejam animados pelo Espírito e que façam a vontade de Deus e animem e criem tudo aquilo que é a vontade de Deus neste mundo, não é? Ah, Portanto, sim, o que confessar é isto, é de facto sobretudo os pecados graves, não é? Os pecados mortais, ah, mas também podemos confessar o resto para nos ajudar a crescer, não é? Assim, aquilo que são os pecados veniais, aqueles pecados mais pequeninos, uma preguiça, uma palavra que saiu por acaso mal, mas que achámos que ia ter piada, mas depois foi estúpido, que acabou por ofender a pessoa, mas não foi assim uma coisa muito grave. Essas pequeninas coisas também nos ajudam depois a poder crescer nesta maturidade cristã. Sim, até os pecados mais habituais. Às vezes, quando recebo as pessoas e que já não se conversam há muito tempo e que se calhar não tiveram assim, muita oportunidade de fazer assim, um exame de consciência profundo, até porque não sabiam bem Sim, ainda o que isso era. Às vezes, uma das perguntas que faço é o habitual, ou seja, o de ontem, veja lá. Ou sim, seja, em vez de estar a olhar para milhares e milhares de dias e de ocasiões, de conversas, de ações, de pensamentos, veja lá o que é mais habitual. Porque às vezes o pecado também já está entranhado. sim, Esse é que é a meu ver, é o maior dos problemas. Ou seja, os pecados mortais fazem-nos mal, afastam-nos, cortam a nossa relação com Deus e que só Ele pode reparar, só Ele pode uhum, curar, mas nós próprios ficamos a sufocar, por isso não aguentamos viver sem essa comunhão, por isso devemos de procurar, ou pelo menos sentimos cada dia, não é, esses efeitos de não estarmos em paz, não estamos em paz de consciência, não estarmos em paz com Deus. uhum, Os outros bocadinhos a gente aguenta, vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, vai validando, diz que não é assim tão mal, logo se vê, também uhum, não sou criminoso nenhum, e tudo o que for
validar, integrar, aceitar os pecados como uma coisa normal, isso é uma doença gravíssima. Isso é onde o diabo gosta de atuar mais, não é? Na ilusão e na sedução. Por isso, esses pecados, a meu ver, assim, em termos de diálogo de consciência, podem ser mais graves por causa disso. É engraçado, por Porque não causa leva a resposta nossa. já o Evangelho de hoje que fala, estamos agora a ler o Apocalipse, não é? Este discurso que vemos também, as cartas todas às igrejas. Uma das cartas que se escreve hoje ao anjo de Sardes, acho eu, dizia: parece que tens vida, mas estás morto, não é? Toda a gente acha que estás vivo, mas afinal até estás morto. Sim, não é? é isso. Mais do que toda a gente, nós próprios pensamos que estamos vivos, não é? Porque está tudo mais ou menos bem, e depois deixamos andar, e depois já não percebemos bem qual é que é a razão do nosso mal-estar, porque basicamente é tudo, entre aspas, não é? São as coisas normais dos dias a dia. Por isso, o que confessar, às vezes também é isso, às vezes esses pecados, e às vezes as pessoas vêm-se confessar a dizer: Senhor Padre, os meus pecados é que eu sou isto, eu sou aquilo, e eu dizer: pá, tu não és o teu pecado. Tu não és o teu pecado. Se houvesse pecado era Deus, foi Deus quem te criou assim, não é? Por isso, o que nós fazemos com isso, não é? O que nós fazemos com essa nosso feitio, a nossa história, isso é que pode ser pecado, mais grave ou menos grave. Mas pronto, no que confessar todos os pecados, e depois por isso é que pode ser tão bom nós termos uma confissão habitual, não é? Não ser só uma vez por ano, por altura da Páscoa, é ótimo. Às vezes quando as pessoas vêm dizer: olha, eu não tenho pecados, então olha para a cruz de Jesus e vê se ele morreu por causa dos nossos pecados. Então ele foi o quê? Foi um ingênuo, né? que deu a vida por uma coisa que tu não tens, que não fazia sentido, né? Estava tudo bem, nós estávamos todos bem com a nossa condição humana, isso tudo. Então Jesus veio cá e sofreu aqueles horrores e morreu por parvoíce, sabe? Por isso, na Páscoa nós somos confrontados, né, com esta revelação de Deus, né? O peso da nossa culpa, das nossas faltas, que Cristo assumiu no seu corpo, levou-o à morte, e morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, se confessarmos na Páscoa, ajuda-nos logo a perceber qual é que é o alcance, a verdade e a necessidade da confissão. Depois podemos confessar-nos também quando nós nos sentimos mais mal, não é? Por causa dos nossos pecados graves, mas também pode ser muito bom termos uma confissão regular e habitual, exatamente para irmos maturando a nossa consciência, e irmos também reconhecendo os bens, as graças, os apelos que Deus nos vai dando, para nós crescermos neste caminho de santidade. Sim. E portanto é isso mesmo, é uma forma também de irmos crescendo. E quanto mais habitual, melhor, não é? Havia uma das coisas da mensagem de Fátima, não é? Aquela que agora também se está a fazer cá na igreja, dos 5 primeiros sábados, também dá assim um certo ritmo que Nossa Senhora propõe, que é para irmos crescendo, não é? Não é estritamente obrigatório, claro que não há, se fosse a igreja dizia, não é? Mas é um caminho para crescer. Eu lembro a primeira vez que tive essa noção no seminário, quando lá com o diretor espiritual, e nós éramos muitos seminaristas, só para um diretor espiritual, e ele termina a confissão, termina lá a direção espiritual, pega na agenda, era tudo assim, livrinhos com canetas, então vamos lá marcar a próxima confissão. E eu olhei para ele, então, mas acha mesmo que eu vou pecar até ao próximo mês? Então é o quê? Um dia, um mês? Qual é que é a sua previsão para os meus próximos pecados? E ele riu-se, e dizer: pecados nós vamos ter sempre. Este exercício de nós confessares agora todos os 15 dias ou todos os meses, havia uma altura em que era assim uma coisa mais habitual, que era exatamente para isso, para nós, assim como fazemos exercício físico para ficarmos mais fortes, não sei o quê, ou fazemos, não sei, para ficarmos mais, não sei o que mais, também na confissão é o exercício da nossa consciência, e também o exercício da nossa liberdade, não é? da nossa boa vontade, de nós propormos a nós próprios o caminho que achamos que é mais justo, e depois sermos fiéis nesse caminho, não apenas de o fazermos, mas de o fazermos bem. E por isso a confissão pode ajudar bastante nessa caminhada de santidade. Sim, só antes de passarmos agora para a próxima pergunta, assim que isto que vamos seguindo. O que confessar, pronto, nós de facto fazemos o exame de consciência, vamos nos confessar, mas se calhar pode acontecer, às vezes as pessoas vêm assim depois a dizer que esqueci-me de dizer aquilo, e agora o que é que vai acontecer, não é? Porque eu não disse. Isso foi um esquecimento
assim, digamos, propriamente dito, não é? Uma pessoa não teve intenção de o dizer, olha, Ou se não foi um pecado mortal. ou se não foi um pecado mortal, não é? Ou seja, está perdoado na mesma e dizemos na próxima confissão, não é? Sim, Não precisamos de ficar, se não foi por nossa culpa, se não quisermos nós esconder, sim, se a formos forma sinceros, da absolvição que o padre usa não é eu te perdoo dos pecados que te arrependeste e que confessaste, é eu te sim, perdoo de todos, ou te absolvo de todos os teus pecados. sim, Por isso, que se for por esquecimento, e às vezes acontece, até porque o padre começa a falar e depois a gente se distrai, não é? é, Com a nossa lista de pecados, desde que não seja um pecado mortal, ou desde que o esquecimento não seja deliberado, não seja, não vou dizer, pronto, fica aqui, já sei que vai ser tudo perdoado, então não há problema nenhum, ou seja, já está passado, e se na segunda confissão a seguir eu continuar com o mesmo pecado, então devo confessá-lo outra vez. Se não, se já passou, se foi uma coisa venial, pontual, né, venial e pontual, ou seja, histórica, eu não preciso de nada de confessar. Então, depois da confissão, como é que nós ficamos? Explica-me lá, senhor padre. Então, Ficamos em branco, foi assim a tua expressão que quiseste usar? isso foi porque de facto não houve assim mais tempo a pensar em outra expressão, mas foi em branco, é como quem diz, é tipo blank sheet, ou seja, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, é um sim ou não, não é? Pois, eu gosto muito daquele filme, que eu não sei dizer o nome, nem sequer em português nem em inglês, mas lembras-te que era uma... Qual é que era o filme? É uma professora que vai dar aulas para um bairro mais problemático de inglês. É neste caso. como é que se chama? Não é Geração Perdida, mas é Não sei. Mentes Perigosas. Aí sim. Ou Com a Michelle Pfeiffer. Exatamente, Sim. E a lógica dessa professora de inglês é: atenção, que todos neste momento têm 100%, têm A. Sim. Por isso agora só têm que manter. Por isso agora os exames, os testes que vocês vão fazendo é para manter, mas começam do 100%. Por isso a média vai ser a partir do 100%, vocês começam lá em cima. E eu lembro de quando vi esse filme, era um garoto, era um miúdo, eu lembro de identificar isso, ou de fazer a correspondência dessa com a confissão. Nós na confissão não começamos do 0, começamos do 100. Ou seja, nós na confissão não começamos... Essa coisa do lista em branco, ou seja, está tudo limpinho, arrumadinho, pronto para a gente continuar este caminho. É bonita a imagem também, mas eu gosto mais desta imagem. Nós depois da confissão estamos no céu, ponto. Estamos no nosso auge de forma espiritual. E agora depois a lógica é manter essa santidade. É. Mas sim. Então como é que ficamos depois da confissão? Então, de facto, voltamos a ganhar essa amizade com Deus, esse estado de graça, não é? Estamos reintegrados plenamente na igreja, não é? E é uma alegria, claro, que também recebemos esse dom da alegria de voltar a Deus assim de uma forma plena. Mas às vezes as pessoas até cinicamente dizem: está bem, olha, depois vou-me confessar e está tudo resolvido, não é? Por isso é que eu digo é sim ou não, porque por um lado sim, de facto é uma grande alegria voltar a casa e tudo mais, mas por outro lado os hábitos também ficam, não é? Ou seja, se nós habituamos a qualquer coisa, depois a nossa vida vai estar inclinada a isso e vai ser mais difícil depois lutar. Aliás, as indulgências que a gente reza, não é? É um bocadinho por causa disso, é para tirar esses hábitos, para tirar esses vincos, não é? Para tirar essas marcas, porque se já usa aquela imagem da folha de papel quando está vincada, depois pode estar direitinha, mas o vinco está lá, e por isso basta vir um bocadinho de vento e aquilo vai dobrar no vinco, não vai dobrar no sítio qualquer. Por isso o pecado vai deixando esses vincos, essas cicatrizes, essas marcas, esses desgastes, mesmo que já seja liberto do peso, né? Do peso da culpa, e que a gente possa viver mais livremente, mas a marca e o sinal continua tudo lá. Portanto, não é indiferente uma pessoa pecar ou não pecar, porque depois vai-se confessar. Portanto, claro que isso é um disparate que às vezes dizemos, mas não é verdade, não é? Sim. E pronto, e depois o padre me falou agora das indulgências, que não vamos ter tempo para falar aqui. Aliás, houve uma pessoa que se ofereceu para falar deste tema, que disse que estava a estudar e tudo, que está a estudar a história de qualquer coisa, e disse que se quisessem, um dia entrevistava-me-lo, que era... que é? Eu depois digo-lhe, que é para depois não sei, depois ele esqueceu-se e qualquer coisa, e afinal não está disponível, mas ele disse que na altura estava disponível para isso, mas não já, porque estava a meio de uma entrega qualquer, estava a fazer doutoramento e não era a altura certa. Muito bem. Mas pronto, as indulgências é isso mesmo, é a gente ser também limpos ou livres dessas marcas que ficaram por causa dos nossos pecados. Por um lado, repara o mal que nós fizemos, não é? Que nós partimos um copo, ele está partido, não é? E a mãe que era dona do copo perdoa, mas o copo está partido, não é? Portanto, vai reparando isso, que foi o mal feito antes, e além disso, depois interiormente, aquilo que era a nossa inclinação para isso, também, depois com a nossa conversão, vai-se mudando, mas vai custar, não é?
Se uma pessoa bebeu a vida toda, não consegue deixar de beber de repente só porque se foi confessar e está arrependido, não é? Sim. Precisa de ajuda, precisa do apoio também de passar por isso. Portanto, não é que seja propriamente uma folha em branco total, mas de facto é uma coisa nova, porque aos olhos de Deus, aqueles, lá está, como a leitura de hoje, aqueles restos de vida que lá estavam voltam a ganhar vida e a animar completamente. Portanto, é uma alegria, depois vai ser uma luta também, não é? Mas seria de qualquer das maneiras, não é? Quer se nos fôssemos confessar ou não, porque depois o pecado também nos escraviza, não é? Faz-nos mal e não nos sentimos bem. Mas sim, portanto, há uma vida nova que vem daqui, mas também há uma vida de luta para depois reparar aquilo que foi o mal que estava para trás, numa perspectiva sempre de unirmos mais a Deus. Bem, então e como preparar a confissão? Se calhar depois já vamos falar agora assim em termos mais ou menos temporais, não é? De preparar a confissão, de superar algumas hesitações ou alguns medos que possa haver em relação ao ato de confissão, e depois a confissão propriamente dita, quais é que são os passos da confissão propriamente dita. Por isso vamos falar agora um bocadinho sobre essas coisas. Como preparar a confissão? Explica-me lá, Padre Bento. Qual é que são os teus conselhos, as tuas sugestões, aquilo que também já foste aprendendo, porque és penitente e porque és confessor? Aos poucos também já fomos falando disto aqui ao longo do podcast, mas agora só sistematizando um bocadinho. Como preparar a confissão? Examinando a consciência, não é? Sim. E assim, pelo menos eu costumo recomendar, sobretudo quando as pessoas se vêm confessar e tudo, que além de fazerem este exame concreto para se confessar, ou seja, ver, está bem, desde a minha última confissão, o que é que eu quero então pedir perdão a Deus, examinar assim como é que foi a vida, olhar então para o trabalho, para a família, olhar para as coisas onde normalmente nós gastamos mais a vida, depois olhar assim para as coisas pontuais onde de facto nos vem ao coração porque, olha, fiz ali um grande disparate e não é uma coisa habitual nem nada, mas aconteceu, portanto também pensar nisso. Mas além disso eu costumo recomendar sempre as pessoas fazerem um mini exame, nem que seja todos os dias, para se irem conhecendo a si mesmas, não é? Sim. Para também crescerem na relação com Deus, que este exame não é só uma introspeção, mas é uma oração, não é? E quase também para ser mais operativa, entre aspas, todos os dias, não é? Aquilo que eu vejo deste dia de hoje que passou, se calhar estou muito mais atento depois para o dia a seguir, esforçar-me mais para não voltar a fazer o mesmo. Por isso é se calhar um bocadinho mais prático, ou mais produtivo, ou mais transformador esse exame de consciência diário. Sim. Que depois o resumo, a síntese desses exames todos de consciência diários, se calhar vai dar a preparação, para, a confissão, mais concretamente. Sim. E depois há tudo aquilo que já falámos, há estes exames já feitos, estes exames gerais de consciência, e atenção que são exames gerais, não é? Porque nós, que pode acontecer muitas vezes, começarmos a ler aquilo e começar a pensar, eu se calhar tenho qualquer coisa nisto, se nós somos pessoas que têm assim um bocadinho de tendência para aquilo que se chama escrúpulos, não é? De achar que de certeza que eu estou mal, de certeza que não tenho que cumprir as coisas todas certinhas, portanto se há esta pergunta, eu tenho que responder a esta pergunta e não sei responder. São exames gerais, não é? Não é para toda a gente. Sim. Cada pergunta não é suposto atingir toda a gente da mesma forma, não é? Se eu vou ao médico por causa dos olhos, não tenho que fazer exame ao dedo do pé. Sim, se não me diz nada do dedo do pé, é seguir em frente, não é? E portanto, por isso é que também às vezes eu acho que também é bom uma pessoa, à medida que vai fazendo este caminho de confissão, ir tendo um exame de consciência seu. Ou seja, com base nestes gerais, lá está, para não cairmos na armadilha de sermos nós o critério, portanto ter também um critério maior, os 10 mandamentos, ou aquelas listas que São Paulo às vezes fala nas cartas, assim, os imorais, os murmuradores, os não sei o quê. Portanto, às vezes São Paulo dá assim uma lista de coisas, também temos de olhar para aquilo e fazer o exame de consciência aí. Mas fazer uma lista nossa, não é? Tipo assim, o que é que eu costumo cair mais para não cair tanto nisso, não é? Não preciso estar a batalhar ali, porque não é a minha área agora, mas agora é isto, não é? Sim, o meu exame de consciência é uma pizza de 4 queijos, basicamente. Eu uso esta imagem muitas vezes com os miúdos da catequese, é cortar a pizza em 4, cada fatia é uma dimensão, um tipo de relação nosso, não é? Com Deus, com os outros, connosco, com as coisas. Basicamente são essas quatro... São essas 4 grandes fatias. Sim. E depois a partir de uma delas, com os outros, ou com as coisas, às vezes é também com os acontecimentos, não é? Com a história, com a vida, assim, mas é mais fácil assim ser uma pizza, pelo menos para mim, fico logo com bons pensamentos. Pois eu agora também já comecei a usar a pizza, porque as crianças quando vinham-se confessar diziam, podemos fazer a pizza. Já apanhaste essa? Então agora faço sempre a pizza e quando eles mais não sabem, fácil, sim, exatamente, pizza, sim, eles ficam logo com essa imagem e eu aprendo com eles.
Sim. Eu acho a consciência dos pequeninos maravilhosa, acho extraordinária a forma tão simples e tão profunda como eles olham para as coisas, não é? E regra geral têm uma consciência muito bem formadinha para a idade, ou seja, não são... O mal é mal, o bem é bem, ou seja, não há ali, não lidam com o mal como se fosse bem, nem lidam com o bem como se fosse mal. Ou seja, eles percebem muito melhor a realidade do que nós, tantas vezes, não é? Que é muito engraçado, sim. Assim, e depois há uns mais faladores, outros mais tímidos, outros mais não sei o quê, mas em termos de consciência é delicioso ouvi-los também com confissão. Então, preparar a consciência, fazer um exame de consciência, desculpem, preparar a confissão, fazer um bom exame de consciência. Sabes que eu às vezes proponho uma coisa que acontecia comigo quando não era padre, que era quando tomava a decisão, quando percebia que tinha que me confessar, e para mim perceber que precisava de me confessar às vezes era por causa dos pecados mortais, claro, facilmente constatados pela consciência, outras vezes era pelos efeitos. Eu não estou a conseguir rezar, então agora distrai-me por tudo e por nada, então agora não me apetece ir à missa, não me apetece fazer não sei o que é que se passa? Pois. Há aqui um canal qualquer entupido, por isso tens de te confessar, não é? Por isso, se não está bem, é porque há aí muitos pecados veniais acumulados e pouco limpos. Mas uma das coisas que eu fazia era, a partir do momento em que tomava essa consciência, ou tomava essa decisão, tens de te confessar, parava de comungar. Parava de comungar, não porque eu me sentisse em pecado mortal ou totalmente afastado de Deus ou da comunhão com a igreja, mas para eu próprio sentir a consequência do meu pecado e ter mais vontade, porque senão às vezes ficava, eu tenho que me confessar, saía-me na Páscoa, não é? E depois confessava-me no Advento. Porque era só quando havia se calhar mais horários ou mais apresentação, ou era mais comum irmos confessar, porque às vezes no dia-a-dia o padre está andando de um lado para o outro, tem casamentos, tem funerais, tem reuniões, não está na hora que eu posso, porque eu também não posso às horas todas, e por isso às vezes podia ser difícil. Então uma das coisas que eu também sugiro às vezes, consoante também a consciência das pessoas e o seu ritmo de vida e tudo, mas para nos obrigar, para nos impulsionar à confissão e à necessidade de nós nos confessarmos, nós provarmos logo dos efeitos da nossa não confissão. E pelo menos comigo acontecia, ou seja, não passava um domingo, ou melhor, passava um no máximo, né? Passava um domingo e eu ia-me confessar logo no dia a seguir, ou seja, logo na semana a seguir. E antes não, e antes às vezes passavam 2, 3 meses sem notar e continuava sem me confessar. Sim. Pronto, então, conselhos. Primeiro, qual é que, sobre os medos, né, de confessar, quais é que são as reservas que as pessoas têm em confessar, aquelas que consegues identificar e que tipo de conselhos é que normalmente dás para as pessoas vencerem esses medos? E se tu próprio também tiveste alguns receios, algumas dificuldades? Eu acho que há assim, digamos, os gerais, não é? Que uma pessoa não quer parecer mal, portanto vai pensar como é que eu vou dizer isto, não é? Sim, é verdade, às vezes as pessoas dizem os pecados, fazem tantos palavreados, nós na nossa cabeça pensamos em 153 pecados, porque aquilo pode ser tudo, e a pessoa depois às vezes diz toda a gravidade e afinal não é, na nossa cabeça é só média gravidade. Portanto, não complicar em primeiro lugar, não é? Não vamos ficar bem na fotografia à partida, porque não é esse o objetivo, é o contrário, não é? Mas ponto número 1, nós não vamos tirar fotografias a ninguém, atenção, os padres, os confessores não tiram fotografias a ninguém. Nem fotografias, nem áudios, não há nada que fique daí. Portanto, não, é ser simples, não é? Portanto, falar com simplicidade, não é? Não pensar muito de como é que se vai articular as coisas, e às vezes ajuda a dizer logo o que é mais difícil, porque depois estamos mais à vontade, em vez de estarmos a guardar assim lá para o fim, assim o que é que eu vou dizer depois no final. Isso acho que pode ajudar. Mas acho que há outro medo que as pessoas às vezes têm, que é, eu conheço o padre Nuno, conheço o padre Mendo, e portanto se calhar não é boa ideia confessar-me porque eu não quero que ele me veja de uma forma diferente ou assim. Sim. Mas nós somos padres, que é para isso, não é? Nós somos enviados precisamente para ajudar, e quanto mais as pessoas conhecem também mais ajudam, não é? Sim, já contei esta história, pelo menos a ti já conheces, não é? Daquele casal que durante uns meses com um dos filhos que tinha, não é? O argumento que usava, o clique que dava para conseguir obrigar o filho a fazer a coisa boa, não é? Ir estudar, ir tomar banho, ir pôr a mesa, ir para a escola, fazer não sei o quê. Então o argumento é, ou fazes isto ou vais-te confessar ao Padre Nuno. E eles comentaram isso comigo e eu na altura não percebi nada, mas o que é que isso significa, não é?
mas confessar ao Padre Nuno é assim uma coisa tão má, o que é que aconteceu? Mas porque é que isto funciona com ele? E depois a mãe lá me explicou, não, é porque ele gosta muito do Padre Nuno e é seu amigo, e pensa que se for dizer os pecados, o Padre Nuno começa a perceber que ele não é assim tão boa pessoa e vai deixar de gostar dele, vai deixar de ser amigo dele, né? Sim. E eu ri-me com delicadeza, assim, no sentido que pureza de consciência é, mas de facto Sim. isso não existe, ou seja, não faz sentido, não há nenhum padre que molde ou que mude o seu olhar ou a sua postura. Aliás, se houvesse alguma coisa, ou seja, e agora, por exemplo, o que a gente retém numa confissão, normalmente não retemos nada, mas pronto, mas se há alguma imagem que fica de uma confissão é do perdão, não é do penitente. Ou seja, o que é mais valioso, o que é mais visível é a graça da reconciliação. Ou seja, uma pessoa acreditar que pode ser amada, não é? Acreditar que a sua vida pode ser bem vivida. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Isso é a única coisa. E ver Deus a vencer. Olha, Deus venceu sobre o mal aqui, não é? Isso é o que nós gostamos de olhar, de reter, de sublinhar. Os pecados propriamente ditos é para pôr no lixo e acabou. Ninguém vai lá escarafunchar o lixo. Ninguém tem essa coisa. E além disso, queres falar um bocadinho o que é a ciência sacramental, o segredo? Assim, acho que é bom relembrar sempre. As pessoas sabem, não é? Acho que é daquelas coisas que... Mas é bom irem sabendo mesmo os mais voltar a novos, lembrar, sim, para dizer, sim. É que de facto os padres não podem dizer rigorosamente nada, não é? Não nem dizer, nada, nem usar. Nem usar, nem comentar entre os padres. O Padre Nuno e o Padre Mendo não chegam ao fim do dia e comentam, então o que é que tu ouviste? Isso não acontece, não é? Se acontecesse éramos os dois expulsos da igreja. Portanto, não dá, não é? Não acontece. Nem acontece connosco próprios, ou seja, essa coisa da ciência sacramental é isso mesmo, ou seja, eu ouvir uma confissão qualquer e eu comigo próprio, não é? Eu, o confessor, ver, calma aí então. Imagina que um pecado era, olha, senhor padre, eu manipulei o sorteio do Euro Milhões e os números vão ser todos 00000. E eu pensar, olha, não vou fazer nada, não vou dizer nada, vou sugerir, não sei, ao meu tio-avô, não é? Que jogue no 00000 porque ele precisa de ganhar dinheiro para construir a casa nova, uma coisa assim parecida. Ou seja, eu não estava a dizer que tinha nada que ouvi em confissão. Não estava a dizer nada, ou seja, não estava a dizer que alguém me tinha dito, não estava a acusar nada de coisa. Estava a usar do conhecimento que tive na confissão para outra coisa qualquer. Zero. Não podemos fazer nada. Não podemos usar nem sequer para nós. Ou seja, não, do género, eu amanhã vou assaltar a igreja. Zero. Isso também não seria bem uma confissão, mas vamos tá dizer que vai fazer qualquer coisa. Sim, é uma previsão, sim, mas uma coisa qualquer do conhecimento, de usar o conhecimento para mudar a nossa opinião, zero. E o segredo sacramental é óbvio, é claro como a água, eu sei, mesmo que haja pressões, e agora há pressões graves também em relação a crimes e a coisas horrorosas e tudo mais, como se a culpa pudesse ser alguma vez do segredo da confissão e à conta disso poder acabar com esta segurança, não é? Se às vezes já é difícil nós confessarmos os nossos pecados, assim como estamos diante de Deus, não é? Que nos conhece no mais íntimo de nós mesmos, e às vezes nós temos vergonha, temos medo, se nós pensarmos que depende depois do padre, o julgamento, se vai dizer ou não vai dizer, se vai acusar ou não vai acusar, se achar que é mesmo grave ou não grave para denunciar aqui ou acolá, como é óbvio, pelo menos os que mais precisam, não se aproximariam da confissão. Por isso, não há que ter medo, o padre não vai olhar de lado, o padre não vai usar para nada, o padre não vai dizer a ninguém o que é que ouviu, nem direta, nem indiretamente. Por isso, esses receios não vale a pena. Sim. Depois, explica-me também um bocadinho quais é que são os passos da confissão, ou seja, qual é que é o penitente, não é? Faz o exame de consciência, supera estes limites para a confissão e depois aproxima-se do Senhor Padre e como é que quais é que são os 2 ou 3 passos da confissão? Então, normalmente começamos com o sinal da cruz, não é? Fazemos o sinal da cruz. O ato sacramental, sim. E pronto, depois normalmente então diz-se os pecados, diz-se aquilo que se fez. Sim, começa-se por dizer também há quanto tempo é que não se confessa, não é? Exatamente. E se cumpriu a penitência que foi dada pela última confissão. Sim, Sr. Padre, eu a última vez que me confessei foi há 3 semanas e pronto, estes são os meus pecados, não é? Sim.
Sim, porque muda bastante o tipo de consciência, não é? Confessei-me ontem e vai fazer uma lista de pecados de 53, eu sei que é impossível numa hora terem feito aquelas 53 atos, não é? Isso foi possível, de facto é muito grave em relação a uma pessoa que não se confessa há 50 anos e que se calhar também só confessa um pecado também, ou seja, às vezes também essa última confissão ajuda o padre depois a ajudar a consciência, não é? Ajudar a formar a consciência. E depois acusa os pecados todos, não é? Acusa os pecados. Sem grandes explicações. Se em alguns for importante dizer se é frequente ou se foi uma vez sem exemplo, ou se, do género, faltei à missa neste domingo porque não sei o quê. É diferente do eu não vou à missa há 3 anos. Por isso, faltar à missa, às vezes importa dizer, não é dizer faltei à missa 2 ou 3 vezes, ou foram 7 mais 2, não interessa o número preciso, mas ter uma ideia, às vezes a frequência do pecado ajuda a saber se é uma coisa já estabilizada, não é? Já assumida no mau sentido, ou se é um precalço, que é preciso só estar atento, não é? E não voltar a cair outra vez. Sim. Depois da confissão, dos pecados propriamente ditos, o padre normalmente diz, olha, então muito bem, dá uns conselhos. Pode dar, eu não dar, ou seja, não é obrigatório, portanto não é... Normalmente, acho que pelo menos cá em Portugal, normalmente os padres costumam dar. Tem assim tu já confessaste naqueles sítios de confissões rápidas, não? Confissões rápidas, como diz? Confissões, também não é a granel, confissões abertas, não é? Daqueles que estamos no confessionário, 20 padres, não é? E há pessoas que estão-se a confessar. Aqui nos dias Não, tirando os dias, ou seja, São Nicolau, Loreto, Fátima e coisas parecidas. Eu mas mais uma vez o meu contexto é sempre esquisito, que foi em pandemia, portanto não... É diferente. Não, porque às vezes, a mim já me aconteceu 2 ou 3 vezes eu próprio sentir que precisava de perguntar à pessoa se queria que eu dissesse alguma coisa ou não. Às vezes dá para entender se a pessoa está disponível para ouvir ou se não quer ouvir nada, e por isso a única coisa que a gente anuncia é o perdão de Deus e não os conselhos práticos, não é? Sim. Para poder ajudar a pessoa também a olhar-se de outra maneira e a ter mais instrumentos para superar esse pecado ou combater esse pecado. Mas depois existem sempre assim umas palavrinhas dos senhores padres. E a seguir? Depois diz então o que é que será a penitência, que no fundo é... tu dás a penitência logo a seguir. Dá no final, é? Eu estou no final que é para pensar um bocadinho nela. Mas por isso é que as pessoas perguntam, então não me dá a penitência, deixa-me pensar primeiro, reze lá. Então pronto, dá a penitência, sim. O que é a penitência? A penitência é uma oração, uma ação, qualquer coisa que se faz, no fundo para reparar o mal que está feito, não é? No fundo é também, claro que nós nunca reparamos por nós, quem repara é Jesus, tudo. Sim. Mas é também participarmos naquilo que foi, olha, ok, fizemos mal, agora vamos pôr amor por cima. Vamos pôr amor por cima, portanto vai rezar uma Ave Maria, 2 Ave Marias, ou o que seja que o padre diz, ou então vai oferecer uma flor a Nossa Senhora, ou não sei, há muitas penitências criativas também. Sim, vai fazer isto ou aquilo, vai pedir perdão à tua mãe ou ao teu pai, ou assim. E depois há a absolvição, portanto que é a oração com a qual o padre... O ato de contrição primeiro, sim. Sim, desculpa, o ato de contrição primeiro da pessoa, Sim, o ato de contrição não é uma oração como o Pai Nosso, ou seja, não é uma oração fechada em que são aquelas palavras e se forem outras não é o Pai Nosso, é outra oração qualquer. O ato de contrição é uma oração relativamente aberta, ou seja, nós podemos aprender na catequese, eu aprendi com a minha mãezinha, podemos aprender também nos rituais da penitência e cada um pode fazê-lo à sua maneira, ou seja, não é um ato que é engraçado. Não sei se já pensaste nisso também ou não, mas às vezes a gente ouvir os atos de contrição das pessoas, a gente tem uma noção mais ou menos que idade é que elas têm, onde é que andaram na catequese. Ou então quando é que voltaram à igreja. Quando é que voltaram à igreja, exatamente, sim. Isso é muito engraçado. Aliás, confesso-me aqui, eu só sabia de cor o ato da contrição que a minha mãe me ensinou. Não, meu Deus, por pessoas tão bom, tenho muita pena de os ter ofendido, ajudar-me a não voltar a pecar. Ponto. Os outros 2 ou 3 atos de contrição que eu agora também já sei de cor é por ter ouvido os penitentes. De ouvir tantas vezes que eu fui aprendendo também com eles. Por isso não sei se são certos ou se são errados, porque eu depois nunca os confirmei com os livros propriamente ditos, mas confirmo-os com os penitentes. É engraçado. Portanto, depois do ato de contrição? Depois do ato de contrição, a absolvição, que é a oração com a qual depois também são perdoados os pecados. E pronto, depois há umas hipóteses, às vezes os padres dizem, outras vezes não dizem, mas há assim uma parte depois final em que no fundo é a explicar o que aconteceu, não é? A graça veio, não é? O perdão dos pecados, como é que é? Graças ao Senhor Jesus Cristo. E agora assim, aqui não consigo reproduzir assim automático, mas no fundo é dizer que a graça, a paz e
perdão dos pecados e o aumento da graça. Portanto, com o aumento da graça de Deus também te ajuda agora a caminhar e vai em paz. Boa. Agora, Eu só digo vai em paz, os teus pecados são perdoados, ou vai e não voltes a pecar. sim. Há vários, o meu próprio ritual tem sim imensas hipóteses para coisas dizer no fim. Dá graça ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Às vezes digo também, há mais alegria no céu para um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Por isso, para a pessoa sair de lá também associada à festa do céu. Sim. Né? Isso é dar o tom, de facto, que é uma festa, não é? Sim. Aliás, uma vez que eu ouvi que havia um padre que dizia que uma pessoa devia sair sempre mais contente do confessionário de quando entrou, não é? Isso não é mau sinal. É muito mau sinal. Vai receber graça a Deus e depois não... Nunca na vida, sim, nunca na vida acontecer aquelas coisas da pessoa ir ao confessionário e sair de lá completamente julgada e condenada, ou seja, não faz sentido. Faz lembrar e esta eu posso dizer porque não estava no confessionário, estava numa igreja, estávamos a fazer uma visita do seminário, acho eu, íamos visitar o Senhor Prior ou lá uma instituição qualquer e parámos numa igreja e estávamos a rezar, não sei se a hora intermédia ou o ângelus, estávamos assim uma oração, mas muito, muito baixinho, a igreja era gigante, era grande e estava quase vazia e ouviu-se lá do confessionário, imaginamos nós, assim a voz de um senhor que nós imaginamos ser o padre, isso é muito grave, aos berros, né? E nós olhávamos uns para os outros a pensar, a senhora ou a pessoa vai sair do confessionário e toda a gente que está na igreja, graças a Deus somos só nós, não está a queimar ninguém, mas ouviria, não é? Pelo menos o que é que está a acontecer ali no confessionário, não é? Mas ficaria logo com uma ideia, com uma imagem, não é? De que a pessoa que está a sair do confessionário. Por isso, não, no confessionário é bom que a pessoa saia, olha como eu saía quando era mais pequenininho, sempre aos saltos, e todo contente, alegre e feliz. Sim. E é para isso que serve, não é? Mas pronto, mas sabes que havia lá os exemplos dos grandes confessores, o Padre Pio, o Cura d'Ársima, não sei o quê, que eles diziam que quando a pessoa se aproximava, até se calhar por causa da fama deles, de serem bons confessores, as pessoas às vezes, pelos vistos, aproximavam-se deles não com bom espírito. Olha, vamos lá ver um espetáculo, como o Herodes queria ver o Jesus a fazer um milagrezinho, né? E eu acho que nessa altura eles se passavam também. Eles, ou seja, partiam aquela carapaça, mas qualquer esses que pensavam que não tinham pecados e que estava tudo bem e que só iam lá ver um espetáculo, saíam de lá de facto arrependidos e conscientes dos seus pecados, como os outros que iam para lá completamente destruídos pela consciência das suas culpas e das suas faltas e que saíam de lá também abraçados e envolvidos pela misericórdia de Deus. Por isso, o tratamento que se dá, quer seja de um abanão ou de um abração, o objetivo é sempre o mesmo, é que a pessoa experimente de facto a verdade e a beleza da reconciliação, né? do perdão que nos vem de Deus. Por isso, sim, a confissão faz bem e recomenda-se. Então, e já falámos também aqui, mas pronto, mas a última coisa era, que tinhas pensado aqui, era quando confessar. Nós já falámos. Já falámos e está no site. Quando confessar, já falámos assim, mas digo agora assim, concretamente na prática, uma pessoa pensa, quando é que eu me vou confessar, não é? Sim. Então, está no site, não é? Sabe-se, mas às vezes é bom também voltar a dizer que depois das missas da manhã, não é? Aqui na paróquia, temos sempre missa cá todos os dias às 10 da manhã, durante a semana, porque ao domingo é impossível, não é? Mas os padres normalmente estão sempre disponíveis para confessar, não é? E todos os dias há sempre... A não ser que haja funerais ou outra coisa que tal. Sim. Mas por norma... Nós somos dois habitualmente, sim. Basta um ter uma coisa que o outro fica preso, no bom sentido, à paróquia. Por isso tudo o que acontece na paróquia tem que ser esse padre que faz tudo. E às vezes não dá para fazer... Mas sim, mas regra geral, ou seja, não é com aquela... Nunca faltámos a nenhuma missa, que eu me lembro, desde que cá estamos, acho que nunca deixou de haver nenhuma missa, não me lembro. Se aconteceu uma vez, foi muito. Não haver missa? Como assim? Eu estava a dizer que a missa impõe-se a tudo mais, ou seja, estou cá há 14 anos, eu acho... Se calhar deve ter acontecido uma vez para ir no Colégio do Amor de Deus, ou algo assim parecido, uma distração de nós, padres, e que não deu para estarmos em todo lado. Mas as confissões às vezes acontecem. As confissões não temos essa garantia como a missa, porque é isso mesmo. Ou seja, às vezes temos batizados, funerais, temos reuniões de vigararia, temos reuniões não sei o que mais, mas procuramos, não é? Sim. E depois da missa da manhã e antes da missa da tarde, estar disponíveis para a tenda de confissão que se aproxima. Segunda-feira e quarta é sempre um pouco mais complicado, porque temos o Colégio do Amor de Deus também antes de cada uma das missas, e às vezes tem de ser o mesmo padre a celebrar as duas. Mas pronto, mas regra geral, por norma, se estiverem muito aflitos e quiserem mesmo confessar-se, basta combinar, para ter a certeza que o padre está cá
mesmo não seja naquela meia hora antes ou na meia hora depois, é uma hora Sim. antes. Ou falar no acolhimento e dizer, olha, Sim. precisava de falar com o Sr. Padre, quando é que pode ser? Ou E enviar tem um também, e-mail. envia um e-mail que está o penuno ou pemendo, paróquiadecascais.org, podem mandar e pronto. E se não responde, se o Padre Nuno não responder no prazo de 3 dias, é porque já se esqueceu. Por isso, volta a mandar o e-mail outra vez. Depois eu peço perdão na confissão. O Padre Bento normalmente responde logo no dia a seguir ou no próprio dia, por isso. Sim. Por acaso eu tinha só abriu o e-mail passado uma semana e foi... Sim, é isso mesmo. Pronto. Se alguém está a ouvir, peço desculpa, mas já... Às vezes nós não vamos ver os e-mails, por isso, mas pronto. Por isso, se não receberem a resposta efetiva, é porque já passou. Sim. E por isso pedimos perdão e pedimos essa delicadeza de nos voltarem a pedir outra vez. Nunca chateiem os padres quando enviam mails ou quando enviam mensagens. Nunca. Ou seja, se não tiverem resposta é porque o padre já passou e até agradece que voltem a insistir. Sim. E só para terminar, de quando confessar, depois neste tempo do Advento e da Quaresma, temos sempre aqueles dias especiais na vigararia inteira, em todas as paróquias de vigararia, onde vão todos os padres confessar. Portanto, há muito mais oferta, vá se quiserem, do sacramento. E cá em Cascais vamos ter no dia 21 de dezembro essa nossa jornada penitencial. É na terça-feira ou quarta? Vai ser quarta-feira, porque é quarta que íamos ter também o retiro, mas depois já falamos disso também. E há de sair o cartaz agora então no início do Advento, onde ver depois quando é que se podem confessar assim, pelo menos com mais oferta ou capacidade sem ter de estar à espera. Normalmente não se espera muito durante a semana, sempre há aí 3, 4 pessoas e pronto, e há sempre espaço para isso. Muito obrigado, Padre Mendo, por esta nossa conversa, esta apresentação sobre a confissão. Queres dar uma sugestão de leitura, assim que também possa ajudar a pessoa também a continuar a crescer na maturidade de consciência? Eu tinha uma sugestão mais de leitura de literatura, se quiserem. Literatura, sim. Porque tem a ver com este é um clássico, um dos meus livros favoritos talvez, apesar de ser assim muito denso, não é? Que é o Crime e Castigo do Dostoiévski. Se calhar já todos ouviram, já todos os leram, quem está a ouvir, quem não leu vale a pena, porque é precisamente a história de alguém que não se liberta de uma culpa, não é? Sim. E não querendo fazer spoilers, mas como o Dostoiévski, assim, muitos russos são romances muito psicológicos, portanto vê-se por dentro. É extraordinário, sim. Como é que aquilo vai, e uma pessoa às vezes lê aquilo e diz, epá, isto fui eu naquela situação de vida, ou fui eu naquela outra situação de vida, e é muito rico. Infelizmente, para quem está a ver no YouTube, não tive tempo de pôr aqui nada na apresentação, mas é o Crime e Castigo de Dostoiévski, é um clássico, vale a pena ler. Sim, neste Natal, para quem ainda não leu, demora bastante tempo, mas vale a pena. Sim. Então, muito obrigado mais uma vez. Recordar que estamos abertos para sugestões, para críticas, para as perguntas todas que quiserem fazer. Neste momento, com o podcast @paroquiadecascais.org, o nosso mail. E só dizer de certeza que há muitas coisas que quem pode nos ter ouvido, que de certeza que houve assim objeções ou perguntas, nós não respondemos a tudo, não era esse o objetivo, não é? E de certeza que também o background que as pessoas têm, que às vezes ou porque cresceram em pequenino sempre a ouvir falar de teste e confessar ou atenção ao pecado e não sei o quê, e que lhes deu assim uma grelha de vida, se calhar um bocadinho negativa, que isto possa não afetar toda a gente da mesma forma. Mas assim a mensagem base era esta, que de facto a confissão é uma graça e vale a pena aproveitá-la. É verdade. Sim. Então vá. Muito obrigado, Padre Mendo, por esta tua partilha e preparação, e vamos a isso, vamos neste caminho todos juntos e também com estas graças sacramentais, particularmente a graça da reconciliação. Muito obrigado e até à próxima, se Deus quiser. Vamos a isso. Vamos